Olá, condutores, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula. Esse era um vídeo que eu estava devendo para vocês há muito tempo. E um vídeo que, se vocês prestarem atenção e se vocês executarem os treinos, como a gente vai explicar aqui, vai acabar com muito dos problemas de vocês com os pedais. Quero lembrar aqui, carro se dirige nos pedais. O volante é só para indicar para onde o carro vai. Se você mandar mal nos pedais, não adianta ficar girando o volante para lá e para cá, que não vai ter jeito, não vai conseguir guiar o carro, tá? A gente vai falar especificamente de um problema da maioria, de praticamente todos os condutores recém-habilitados: ter medo de acelerar. Não é que eu estou dizendo aqui para vocês que tem que sair acelerando que nem um doido dirigindo em linha reta. Não, pelo contrário. Acelerar na medida certa. Dosar a firmeza do pedal ou a leveza nos pedais, tá? Então é como executar e aperfeiçoar a sensibilidade nos pedais. Como se pisasse em uma casquinha de ovo. A gente sempre diz, né? Tem muita gente que pensa que o que faz o carro andar é o acelerador, e não é. O que faz o carro andar é estar na marcha certa. Quer uma prova? Se você tiver numa marcha muito alta, guardem uma coisa: marcha baixa, carro mais pesado, mais fácil de controlar. É por isso que a gente usa marcha baixa nas manobras. Marcha alta, carro mais leve e mais difícil de controlar. Por isso que fica difícil você fazer, por exemplo, uma curva em alta velocidade. A possibilidade de se perder e provocar um acidente, bater num poste, no muro, no meio-fio, é muito grande. E esse negócio de bater em meio-fio, tem muita gente aí, talvez você que esteja vendo, assistindo essa videoaula narrada agora, e alguma dessas imagens, talvez vá se identificar. Márcia, eu estava em baixa velocidade, mas subi no meio-fio. Por quê? Porque ainda não tem intimidade com os pedais, não sabe segurar o carro no pedal. Então, por isso que a gente diz, coloque o carro na marcha certa. Se você tiver em quarta marcha, por exemplo, que liberou o motor para bastante giro, o carro está leve, mas você fica com medo de acelerar, ou você acelera pouco, ou não tem controle sobre as graduações de pisada no pedal, o que vai acontecer? O carro vai estar numa marcha alta, com o motor liberando giro para mais velocidade, só que você não está acelerando. E daí o carro vai engasgar ao ponto dele morrer. Percebam muitas vezes que até muito motorista experiente, quando está saindo com o carro de um estacionamento, ele está entrando no estacionamento, se a marcha que ele tá muito alta, geralmente é a terceira, e ele faz um movimento muito lento, típico de primeira marcha, o que acontece? Vocês vão escutar uns barulhos esquisitos, uns estalos, umas coisas esquisitas ali. É sinal de que está em marcha alta com uma velocidade muito baixa, para entrar no estacionamento com cuidado. Então, sempre procurem adequar a marcha certa, tá? Para o tipo de velocidade. Quanto à pisada nos pedais, olha, pisar no acelerador, por exemplo, se você pisar como se você pisasse uma casquinha de ovo, estando na marcha certa, a direção vai ficar segura, eficiente e econômica. Então hoje a gente vai falar desses carinhas aqui, pedais, conhecidos de vocês desde a primeira aula prática. Mas, como nem todo instrutor explica como deveria explicar, de repente ele explica, mas ele não mudou a explicação dele para se tornar mais tranquila para vocês captarem, acabam tendo problemas, tá? Pedal número 1, embreagem. Muita gente não consegue dirigir, perde a dirigibilidade do carro e a própria segurança, porque tenta pisar na embreagem apoiando o calcanhar no chão.
Jamais façam isso. Pedal de embreagem, ele é o mais duro, ele é o mais alto, ele é o mais pesado. Ele foi feito para pisar e soltar. Ele não foi feito para a gente ficar com o pé em cima dele e tampouco foi feito para a gente pisar na embreagem e botar o calcanhar no chão. Não façam isso nem quando estiverem fazendo meia embreagem. Se você ainda faz, conserte esse erro e aperfeiçoe do modo certo que você vai perceber, olha, 100% de melhoria no seu controle de embreagem, de passada de marcha. Outra coisa, não entrem nessa onda de que pedal de embreagem é só para passar a marcha, porque não é. A gente vai ver outras funcionalidades do pedal da embreagem para entrar no estacionamento, para sair de um estacionamento. Então, por conta dessa explicação muito limitada, geralmente, nas autoescolas, o que acontece? Mesmo depois de habilitado, durante a fase de candidato à primeira habilitação, o aluno passa um perrengue desgraçado, não consegue controlar o carro. Muitas vezes o instrutor fica de saco cheio, começa a pisar no pedal pelo aluno o tempo todo, porque não consegue corrigir aquele erro. E aí o aluno vai para a prova e toma pau uma atrás da outra, porque nas aulas estava pensando que era ele que pisava no pedal, quando na verdade quem estava pisando era um instrutor. Pedal de freio. Gente, pedal de freio também é um pedal pesado, mas para todos os pedais do carro, o número 2 ali, o do freio, a gente tem que treinar a sensibilidade dos pedais. Vou explicar direitinho para vocês com um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Pedal de acelerador. Pedal de acelerador é para pisar como se pisasse numa casquinha de ovo. Aprendam. Quanto mais pesado pisa no acelerador, mais gasolina vai injetar, mais gasolina vai enviar e vai gastar. Então, muitas vezes, olha, numa rua assim, ó, aqui tem um morrinho, tá? Muitas vezes, o condutor iniciante, ele está na marcha certa, ele está na pegada certa, ele está fazendo tudo certo. Só que ele não foi ensinado que pisar nos pedais no terreno plano é diferente de você pisar nos pedais no terreno inclinado. Então, qual é o maior erro? O aluno fica condicionado e quando ele pegar um mínimo desnível que seja, ele vai querer pisar nesse desnível como se ele pisasse no terreno plano. Então vocês têm que entender uma coisa. Por mínima que seja a inclinação, nós teremos uma lei da física atuando aí. A lei da gravidade. O carro, num terreno desnivelado, numa rampa, numa subidinha, num desnível que seja, ele vai contar com a força da gravidade empurrando o carro para baixo. Por isso que se você acelera na ladeira o mesmo tanto que acelera no terreno plano, essa força não vai ser suficiente para fazer o carro subir. Ele vai engasgar e ele vai descer. Então vocês têm que prestar atenção muito nisso. Quando pegar um desnível, por menor que ele seja, vocês têm que dosar a pisada no pedal, pisar com um pouquinho mais de força, com um pouquinho mais de firmeza e controle, porque geralmente o aluno só sabe assim, ó, ou pisa muito leve, ou pisa muito pesado, como se estivesse pisando na cabeça de uma cobra. Não dá certo. Tem que ter meio termo. E vocês têm que dominar isso, porque a partir do momento que vocês dominarem a sensibilidade de pedais, mais de 85% dos problemas para botar o carro para andar estarão resolvidos. Muita gente foge desse tipo de ladeira aqui, ó. Mas mesmo que você seja daquele tipo que pensa, tá, eu ainda não tenho perícia, mas eu vou porque eu vou escolher as ruas calmas, eu vou escolher ruas sem subida. Só que você não controla o que vai acontecer na via. Vai que tem uma obra nessas ruas planas e você tem que desviar por uma que vai ter uma ladeira. Vai que tem um acidente, vai que tem um desfile, o trânsito está bloqueado, por qualquer motivo você não vai poder passar ali e o trânsito está desviado. E aí, como é que vai fazer?
Não adianta, tem que prever essas situações e tem que estar preparado para tudo. O maior erro do motorista iniciante é ir para o trânsito sem estar preparado. Não adianta ter só a vontade de dirigir, você tem que ter preparação. Ó, dominar essa sensibilidade de pedais também é importante nessa situação. Ah, mas eu não sou louco de querer botar meu carro aí ou numa descida ou numa subida. A sensibilidade de pedal na descida é para você descer com o carro engatado e só controlando no pedal de freio, não pisa na embreagem. A função da embreagem, vou dizer para vocês, é cortar a comunicação entre motor e roda na hora que vai mudar de marcha. Quando você pisa na embreagem, naquele exato momento que pisou até o fundo, está cortando comunicação entre motor e roda. É por alguns segundos, o carro está engatado, ele fica, na verdade, desengatado, que você está saindo de uma marcha para entrar na outra. Então, você tem que ter muito domínio, muito cuidado. E ninguém pode dizer que nunca vai passar por uma situação dessa de subir de ré. Por algum motivo, você vai subir de ré. Tá? Isso já me aconteceu aqui em Blumenau, tem enchente. Eu estava passando numa rua que teve um desbarrancamento e eu tive que subir, sim, eu e todo mundo subir de ré para pegar a outra via. Tem que ter controle de pedais e a embreagem vai contar muito nisso. Por isso que a embreagem não é só para passar marcha. Se o seu instrutor falar isso para ele, peça para ele se informar um pouquinho melhor, peça para ele explicar para você como é que ele sai de uma vaga. Então pergunta, então tá, instrutora, como é que o senhor sai? A senhora sai de uma vaga que tem aclive, que a frente do meu carro fica para baixo. Vai usar a embreagem ou não vai no comando? Aí ele já vai lembrar desse fundamento básico e vai parar de dizer para vocês que embreagem é só para pisar para trocar marcha, tá? Olha, essa aqui é uma rua aqui em Blumenau, é a rua Governador Jorge Lacerda. No começo, quando eu peguei a minha habilitação, eu não conseguia subir essa rua, que nem esse carrinho aí tá fazendo, mas nem a pau eu não conseguia subir. Por quê? Porque é uma pequena subida, pode não parecer. A gente olha às vezes e nem se dá conta que um desnível tão pequenininho tem a capacidade de jogar o carro para baixo. Mas se você subir aí e acelerar, como se você estivesse acelerando em terreno plano, uma hora seu carro vai começar a perder força, vai morrer e vai voltar, pegar o carro de trás. Pode acontecer. Por isso, a gente vai trabalhar essa sensibilidade de pedais para que você fique tranquilo e não tenha problema. Olha, aqui tem uma situação bem típica. Existe um mito em torno da embreagem, tá? Isso aqui é minha embreagem. Vocês já perceberam que todo CFC, toda autoescola ensina minha embreagem? Aí quando a gente põe um vídeo ali para explicar o movimento, sempre tem um sabichão que acha que dirige muito, que tem não sei quantos anos de experiência e vem criticar. Você está ensinando errado, não se faz isso, não se faz aquilo. Só que esse cidadão, ele não lembra que quando ele estiver saindo de um estacionamento com declive, ele vai pegar isso aí, ó. Ele vai ter que usar esse comando. Quando ele estiver saindo de uma rua, ou mesmo quando tiver puxado o freio de mão, porque freio de mão não é garantia de nada não, gente. Se você não sabe fazer a meia embreagem, tu vai baixar o freio de mão e o carro vai morrer, não vai conseguir sair dali o tempo todo. Por quê? Porque não pegou o comando da meia embreagem. Então é importante que nós tenhamos o bom senso, tá? O que frita a embreagem? O que queima a embreagem? Você dirigir com o pé em cima. Não foi feito para isso. Embreagem foi feito para trocar marchas e para ser usada na medida certa em outros comandos, para sair de estacionamento, para sair de uma rua que tem um aclive muito alto, muito forte. Quando o carro à sua frente para de uma maneira abrupta, súbita, e você tem um desnível para encarar.
Então, assim, se acha que sabe demais, que dirige demais, não vem se inscrever no canal e não vem criticar os vídeos que são feitos para pessoas que têm dificuldades. As mesmas pessoas que vocês, os sabichões, criticam. Então, se você não pode ajudar, não vem criticar. Vai lá, se inscreve no canal lá do César Urniani, lá em canal de automobilismo, de qualquer outra coisa, tá? Por favor, se você não puder ajudar, você não vem atrapalhar. Ou soma ou some. Mandei o recado e não adianta escrever besteira no meu canal ali para humilhar pessoas que têm dificuldade para dirigir, porque além de eu apagar, eu vou banir você do canal, tá? Porque não merece estar num canal sério como esse, que a gente tenta ajudar as pessoas a superar as dificuldades. Olha aqui, meia embreagem, gente. Meia embreagem vocês vão usar em várias situações. Com o trânsito parado, lento, com uma velocidade irregular. Você vai precisar da meia embreagem para sair com o carro, você já precisa dela. Já tem que usar a meia embreagem, porque vai pisar para passar a marcha para a primeira e vai ter que controlar o movimento para sair. Você tem também que dosar a pisada. Aqui a condutora está iniciando a começar a pisar na embreagem, mas vai existir uma situação no comecinho, bem no comecinho da aprendizagem, que você vai estar lá andando de primeira, aí pega um engarrafamento, só que o condutor ele ainda é recém-habilitado, ele não tem a prática, ele não tem a perícia, você não pode cobrar prática e perícia de quem não tem, não pode cobrar habilidade, porque isso vem com os treinos, isso vem dirigindo, vem treinando fora do trânsito antes de ir para ele. Então vai ter um momento que quando o seu carro vai começar a soquear. E uma das maiores dúvidas de motorista recém-habilitado é: meu carro está soqueando, o que é que eu faço? Nesse momento, com uma velocidade muito baixinha, 3 km por hora, 5 até 10 km por hora, para quem está iniciando, quando o carro começar a soquear, se você não fizer nada, ele vai morrer. Para você estabilizar, você faz o quê? Pisa na embreagem o suficiente só para o carro parar de corcoviar, parar de dar soco. Ele vai estabilizar até você ir continuar adiante, tá? Quando você já tiver perícia, quando você já tiver prática, quando você já tiver habilidade, e a habilidade vem batendo horas e horas e horas em cima do seu talento, e talento todo mundo tem, aí sim você vai ter a manha de segurar o carro numa situação dessa, pisando bem de levinho, como pisasse numa casquinha de ovo só no acelerador, ou fazendo ele andar, controlando só no freio. Você pisa no freio, o carro controla, quando você solta ele continua andando sem você pisar em pedal nenhum, só no freio motor, tá? Mas isso vem com habilidade, não adianta ficar aí admirando, mas o fulano dirige tão fácil, com tanta naturalidade, eu não, porque o fulano dirige todo dia, porque ele está treinando todo dia, porque ele já passou pelos perrengues dele, porque ele já analisou o que deu errado, aperfeiçoou, consertou até conseguir dominar, ok? Tem um outro comando aqui que nós precisamos pisar como se estivesse pisando numa casquinha de ovo. É nesse comando aqui, ó. É o comando é o controle do carro de acelerador e embreagem. Imagine que você colocou o seu carro numa baliza, a única vaga que tinha, e era uma descidinha. A frente do seu carro fica para baixo. Quando você entrar no seu carro para sair, você vai engatar a ré. E como que você vai tirar o carro de lá? Dependendo da inclinação. Com esse movimento, ao mesmo tempo que você faz a meia embreagem para o carro não morrer, acha no pedal de embreagem, com a ajuda do freio, você vai achar o ponto em que o carro começa a se mover, e quando ele começar a se mover, dependendo da inclinação, você não vai conseguir tirar ele dali só na meia embreagem. Você vai precisar fazer o controle de acelerador. É acelerar para manter o motor cheio. É acelerar pisando numa casquinha de ovo com toda a sensibilidade do mundo para você dosar essa velocidade que é baixíssima, é coisa de 1 km, 2, nem chega a 2,
Porque vai ter um carro atrás de você e você está saindo de uma baliza ou de um estacionamento ou de uma situação que tem uma descida. É assim que vai tirar seu carro. Não é só para trocar marcha que serve, não, a embreagem. Tem que ficar esperto e parar com esse discurso de papagaio de pirata, mas vai fritar a embreagem. Frita se você dirigir pisando em cima dela. Agora prova para mim, mostra para mim que você não sai de uma vaga dessa de descida sem usar esse comando. Não existe isso. Não existe. Quem fala isso não sabe dirigir, não aprendeu a dirigir. Tá dando palpite e repetindo que nem papagaio de pirata o que ele fica escutando na internet de quem sabe ou quem pensa que sabe dirigir. Então, outro motivo de confusão, de erro entre os recém-habilitados. Gente, o pedal de aceleração a gente controla com o pé direito. E é o mesmo pé que vai controlar o freio. Ele vai se alternar. Você pisa no acelerador. Quando precisar frear, alterna, só alterna. Quer ver para velocidades bem baixas, tá? Você pisa no acelerador, o calcanhar se mantém fixo no chão do carro, no assoalho, e você só troca a parte de cima do pé. É assim, é tranquilo. Alterna entre um e outro. Não vem com aquele papo, mas eu me sinto ET porque tem 3 pedais e só tem 2 pés. Para fazer piada pode ser até legal, mas você não vai usar os 3 pedais ao mesmo tempo. Você vai usar os pedais alternadamente. Por isso que o pé esquerdo é o pé da embreagem, o pé direito é o pé do acelerador que se alterna com o freio, tá? Saber pisar com toda a sensibilidade do mundo é muito essencial numa situação como essa. Você vai se pegar numa situação como essa dirigindo quando você estiver no engarrafamento. E sabendo dosar direitinho a força que você vai aplicar no seu pé, você faz o seu carro andar a 3 km por hora só pisando no acelerador. Márcia, mas eu não consigo, porque o carro morre, ou porque ele dá soco. É porque você ainda está pisando muito pesado. Você vai ter que pisar certinho. Voltando àquela questão da embreagem, como que usa? Não é para botar o pé da embreagem apoiado, o calcanhar apoiado no solo, no chão do carro. Não é. É para você pisar com o pé no alto mesmo, ou fazer o controle ali, porque são questões de segundos, não é para ficar com o pé lá em cima, são alguns segundos para estabilizar o carro no começo, enquanto não estiver hábil e não tenha perícia necessária para encontrar as outras formas, ditas as mais econômicas. No começo da aprendizagem você não tem que pensar em economia coisa nenhuma, tem que pensar em segurança, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que eu conheço aqui de Blumenau entrou nessa onda. Ela sempre fazia a parada e saía com meia embreagem. De tanto que o marido ficou enchendo a orelha dela, mas tu tem que botar lá no ponto morto e sair. Deu errado, perdeu o controle do carro, morreu várias vezes e ainda bateu atrás de um outro carro com uma lanterna importada, que só a lanterna custava quase 3 mil reais. Então, não pensem em economia, não, que isso aí no começo, não. Vocês têm que pensar em segurança. Aprenderam dessa forma na autoescola? Ótimo. Imagine se o instrutor ficasse lá ensinando para vocês a sair sempre em ponto morto. Não tem habilidade ainda. Quando você tiver habilidade, você vai fazer isso, vai sair em ponto morto, vai dirigir com calma, com tranquilidade, mas no começo essa calma e essa tranquilidade, gente, não existe ainda, por uma série de fatores, tá? Então, façam a coisa certa. Se você já acertar esse fundamento aqui, enquanto estiver dirigindo, quando não estiver pisando na embreagem, descanse o pé da embreagem no chão do carro, do lado do pedal, tá? Nada de botar calcanhar no chão e querer fazer que nem faz com o pedal de aceleração. Um fundamento básico para vocês aqui.
no terreno plano. Vejam bem, isso aqui é uma sequência da pisada no pedal da embreagem. O ponto mais alto, quando você vai colocar o pé, ou quando o pedal está descansado, sem o pé do condutor. O ponto da troca de marchas, que é o fundo, você tem que pisar até o fundo para trocar de marcha, para estabilizar o carro, não. Pisa o tantinho que precisa. E o ponto da meia embreagem vai ficar no meio, no terreno plano. Entre o ponto mais alto da embreagem, que é o pedal descansando sozinho ali, e o ponto mais baixo, que é o fundo. Traga o pedal, traga meio pedal e você já vai encontrar o ponto ideal da embreagem, ok? Já quando você tiver em uma ladeira, subida, morro, lembra que eu falei para vocês que tem a força da gravidade atuando e empurrando o carro para baixo? E que não dá para acelerar em subida, como se você estivesse acelerando no terreno plano? O ponto da embreagem fica mais alto para compensar essa força que vai manter o carro andando, circulando ali sem voltar. Você vai sentir, quando você soltar o ponto da embreagem um pouco mais acima, em qualquer tipo de solo desnivelado, você vai sentir que o carro fica forte, que o carro sobe. Olha, isso é tão sério, gente, tão sério. As pessoas se perguntam como é que um carro que está em primeira marcha consegue sair da inércia e derrubar um muro, por exemplo. Consegue, porque nós conseguimos até, só no movimento da embreagem, uma aceleração de mais de 10 km por hora. Por isso que se você tirar o pé muito bruscamente, ele tem essa capacidade mesmo de chegar e derrubar um poste, derrubar um muro, causar um estrago danado, tá? Por isso a sensibilidade de pedais. Olha, para pisar na embreagem, tem gente que quer pisar na embreagem um pedal alto e duro, daquele com a pontinha do pé. Pontinha do pé, a gente só pisa no acelerador, que é o pedal mais baixo do carro e o mais leve. Quando você pisar na embreagem, tá escrito aqui, ó, eixo do tanquinho deve estar alinhado com o eixo do metatarso. Isso aí não tem a ver, não, com o que a gente tá falando. É que eu peguei o desenho, eu achei o único desenho que eu achei. E isso aí é um conceito de talvez massoterapia, qualquer outra coisa. Eu quero que vocês foquem aqui na almofadinha do pé, aquela almofadinha, esse tal de eixo do tanquinho que eles chamam. É mais ou menos usando esse ponto do seu pé que você vai pisar no pedal de embreagem. Não é com a ponta do pé, não é com o meio do pé, é com essa almofadinha do pé, ok? Então aqui, ó, revendo, tem um ponto no freio em que você controla o carro. Ah, mas para o carro andar eu tenho que acelerar. Tem que acelerar, mas nem sempre tem que estar acelerando o tempo todo. Às vezes você pega uma descida. Você pega uma descida, você pode descer ela, mesmo em terreno urbano, na via urbana, você pode descer ela só no freio motor, que é com a marcha engatada e soltando o pé do acelerador. Muitas vezes, para fazer uma conversão, ou mesmo para continuar com o carro andando em linha reta, você não precisa estar acelerando. Ou se você tem que baixar muito a velocidade, não tem que ficar pisando toda hora em pedal de embreagem, você controla só no pedal do freio. Tira o pé do acelerador, deixa o carro perder velocidade sozinho, você freia para ele parar e você vai perceber, quando começar a desenvolver essa sensibilidade dos pedais, você vai perceber que quando tira o pé do freio, o carro vai continuar andando, em função do tipo de solo, às vezes até em linha reta. E isso faz uma economia danada de sistema de freio, uma economia danada de combustível, porque você não vai estar toda hora pisando no acelerador, principalmente para obter uma velocidade baixa. E tudo isso você vai conseguir como? Aprendendo a pisar no pedal como se pisasse numa casquinha de ovo, aprendendo a saber a dosagem certa da firmeza ou da força que você tem que aplicar no pedal. E agora, ó, vem a melhor parte. Imaginem
Por favor, imaginem. Vocês sabem o que é escalda-pés? Escalda-pés é o seguinte: é você pegar o seu lindo pezinho, esquentar uma banheira, uma bacia de água quente e botar o pé ali. Os antigos faziam muito isso, muitas pessoas fazem. Por exemplo, faz uma água bem quente, coloca sal grosso ali dentro, coloca o pé. Pés muito cansados, se você é vendedor, se você anda, caminha muito, às vezes fica com o pé cansado, inchado, faz isso, faz uma banheira de água quente ali e põe o pé dentro. Tá, quando vocês fazem isso, vocês já colocam o pé com tudo na água sem saber a temperatura? Não, né? Vocês colocam primeiro o dedo, a ponta do dedo, depois os outros dedos, e vocês vão indo, colocando o pé aos pouquinhos na água. A hora que vocês sentirem que aquela água está muito quente, o que é que vocês vão fazer? Tirar o pé de levezinho dessa banheira de água quente. É assim, gente, que a gente descobre o ponto de pisar com sensibilidade nos pedais. Não adianta você ir para o pedal pisando fundo demais ou leve demais. Lembrem sempre disso quando estiverem dirigindo e quando estiverem fazendo os treinos de pedais, ok? Imaginem essa banheira, imaginem que o pedal é a água quente. Imaginem que vocês vão colocar o pé de vocês nessa água quente. Então, pise devagarinho, pise com sensibilidade no pedal para você descobrir os outros pontos dele, os outros tipos de controle, as graduações de pisada. Se vocês fizerem isso e associarem a esse escalda-pés, vocês vão ver que terão uma facilidade muito grande para controlar o carro em várias situações. Tem mais uma aqui, ó, colocando o pé devagarinho, vai pisando devagarinho no pedal, vai sentindo ele, vai tirando o pé devagarinho também, em várias situações que vocês vão ter que aprender a ouvir o carro, a sentir o carro e o que eles querem de vocês. Aí não vai ser mais dificuldade, não vai ser terror nenhum segurar o carro numa rampinha como essa, por exemplo, aqui, ó, que muitas vezes você sai, provavelmente lá depois desse portão vai ter uma calçada e para a nossa segurança e a segurança dos pedestres, a gente tem que segurar o carro um pouco antes, não pode bloquear a saída do pedestre, sabe? Até porque tem que esperar, tem outros carros na via, você vai posicionar o seu carro e vai precisar sim da sensibilidade dos pedais, principalmente pisando, fazendo a combinação com o pedal de embreagem ou com uma rampa como essa, ó. Isso aqui é em Blumenau também. Isso aqui parece uma gruta, uma toca da garopa, mas na verdade, ó, imaginem que vocês estão com o carro de vocês, moram num prédio desse, tá? E vocês vão ter que descer e vocês vão ter que subir, posicionar o carro ali, sem atropelar nenhum pedestre, sem se jogar que nem um louquinho no trânsito e segurar o carro com segurança numa garagem dessa. Talvez você agora esteja dizendo: ah, mas é muito difícil, eu nunca vou conseguir, nunca. Vamos parar com esse negócio de nunca vou conseguir, tá? Vocês têm que ter paciência. Paciência para trabalhar esses treinos de pedais antes de ir para o trânsito. Muita gente se dá mal no trânsito porque não treina os comandos de pedais. Aí vai que nem um louquinho, vai achando que é na sorte. Ai, meu Deus, vai me ajudar. Deus ajuda, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E não é muito inteligente a gente sair achando que vai aprender no trânsito, não vai. Tem que estar preparado, tá? Aqui, ó, mais um do escalda-pés ali, ó, colocando os pés aos pouquinhos. Eu separei várias fotos aqui para vocês verem. Bom, na hora que vocês se imaginarem colocando o pé na água quente, vocês também já vão sacar direitinho como é que é, né? Que tem que ir devagarinho, pisa de leve, tá? Dá pra fazer treino aqui, ó. Isso aqui não é bobo, não. Isso aqui não é coisinha boba, não. Coisinha de tolo. Não é papinho de tia velha, não. Isso aqui é pra vocês poderem fazer o treino em casa, antes de ir pro carro. Coloca a almofada.
para sentir a sensibilidade dos pedais. Pisa até o fundo, traz de volta no pedal da embreagem, no pedal ali do acelerador ou no pedal de freio mesmo, tá, gente? Então o segredo, ó, tá aqui, ó, nessa fotinha aqui, tá? Associem isso. Quando a gente fala pisar no acelerador para encher o motor, o que que é encher o motor? Quando você para, vamos supor, em um pequeno desnível ou uma ladeira, o seu carro está na inércia, velocidade zero, você vai sair. Quando você pisa no acelerador fraquinho e vai aumentando de levinho, pisando como se pisasse numa casquinha de ovo e pisando um pouquinho mais, você vai perceber que o seu carro já vai fazer um ronquinho diferente. Ele não vai sair do lugar, mas ele já vai fazer um ronquinho. Vocês vão perceber aí, às vezes nem tanto no velocímetro, porque a pisada é tão de leve que o velocímetro não sente, mas vocês vão sentir no contagiros o ponteiro se movimentar. Isso é sinal de quê? Que você encheu o motor, que o motor do teu carro está forte para sair dali sem engasgar e sem voltar. Ele não vai estar em inércia total. Vai facilitar a sua saída, vai evitar que morra. De que jeito? Sabendo o ponto ideal da embreagem. Como eu falei para vocês, no terreno plano é no meio do pedal. No terreno com subida já é um pouquinho acima, tá? Então uma dica aqui, treinem bastante, tem bastante vídeo sobre isso no meu canal e treinem bastante isso, tá? Você pisa primeiro no freio, pisa fundo na embreagem, passa a primeira e ainda com o pé no freio, você vai trazer o pedal a meio pedal, tá? Pela metade. Como que eu vou saber que tá certo ou não? Levanta pouquinha coisa o pedal do freio. Se o carro voltar, você solta mais um pouquinho de embreagem, pisa no freio de novo, porque tudo tem que ser feito com segurança. Vai fazendo isso até achar o ponto em que o carro quer se mover, quer ir para frente, tá? Uma força de expressão. O carro quer se mover sozinho, porque eu não estou acelerando, eu estou controlando ele só ali na embreagem. Isso é uma força de expressão, tá bom? Para não ficar dúvida. Quando você achou esse ponto, você vai manter o pé no freio ali segurando e o pé na embreagem nesse ponto que você achou. Na hora de sair com o carro, gente, para não morrer mais, o que tu vai fazer? Vai tirar o pé do freio, colocar no acelerador bem devagarinho, com essa sensibilidade que eu falei para vocês. Como o carro vai estar se movendo só na saída do pedal da embreagem, se você tirar, a hora que você tirar o pedal da embreagem, o carro não vai morrer. Então, tirou o pé do freio, guarda a posição do pé da embreagem ali, coloca no acelerador, começa a acelerar pouquinha coisa antes e solta a embreagem depois. Vocês vão ver que isso aí faz milagre. O carro não morre, não vai morrer mais e vocês vão ter sempre uma saída com o carro tranquila, seja de terreno plano, seja de terreno desnivelado, com subida, morro, ladeira e o que mais tiver pela frente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula narrada. Quero agradecer muito a cada um que se inscreveu no meu canal, as pessoas que passam esporadicamente, a quem deixa lá o seu comentário para tirar a sua dúvida, tá? Fiquem à vontade. Não existe nenhuma pergunta boba, não precisa ficar com vergonha de perguntar não, tá? E fiquem tranquilos, porque todo mundo que escreve besteira, asneira, piada, passa pela minha aprovação antes, escreveu besteira, escreveu alguma coisa para ofender, fazer piada com quem está aprendendo, é banido do canal e o comentário removido. Eu acho que respeito acima de tudo com quem está aprendendo. Se tem alguém que já sabe dirigir muito, ótimo, parabéns. Use o conhecimento que você tem ou pensa que tem para o bem,
para poder ajudar outras pessoas que estão com dificuldades que você passou um dia ou que não admite que passou, né? Ou já esqueceu que passou. Mas todo mundo merece o nosso respeito. O meu muito obrigado a cada um de vocês, inscritos, a cada um que consulta as nossas videoaulas e que tem respeito pelo nosso trabalho acima de tudo. Não gostou? Não vai lá escrever besteira não. Pega e sai do canal. Eu nunca vou lá ficar olhando o vídeo e dando credibilidade para canal do YouTube que eu não gosto. Então não precisa fazer isso com o meu canal se você não gosta, tá? Prudência, paz no trânsito. Vamos respeitar e ajudar quem tem dificuldades para dirigir. Estou à disposição de vocês e até a próxima videoaula, condutores.